Olá! Neste vídeo, nós vamos falar sobre painéis, exatamente sobre Meu Painel, Painel Global e o GIM, Gerenciador de Informações do Magistrados. Vamos iniciar pela tela Meu Painel. Ela é acessada aqui pelo primeiro ícone lateral. Normalmente, ao logar, o usuário já cai nessa tela, com exceção do magistrado ou caso haja algo no quadro de avisos. Essa tela tem como objetivo disponibilizar todos os processos e atividades cujo responsável seja o usuário logado. Todos os usuários internos têm acesso a essa tela, inclusive o magistrado. Essa tela é dividida em duas tabelas, Meus processos e Minhas atividades. Em Meus processos, relaciono os processos os quais o usuário é responsável pelo processo ou pela tarefa em que o processo se encontra. Nas duas tabelas, todas as colunas são ordenáveis. A primeira coluna da tabela Meus processos é o link de acesso aos detalhes do processo. Quando o processo for de um outro OJ, diferente do logado, ao acessar, algumas ações não estarão disponíveis, como é o caso do sigilo e da opção de excluir. A próxima coluna é a de processo. Aqui nós temos a abreviação da classe, o número do processo e as partes. Também é um link para abrir a tarefa. Neste caso, só abrirá a tarefa de um OJ diferente do logado se for uma tela nova. Se for uma tarefa da 1x, só abrirá o do próprio OJ. Vamos procurar uma tela nova. OJ diferente do logado, tarefa Análise. Próxima coluna é de tarefa, é o nome da tarefa em que o processo se encontra. Aqui nós temos a coluna prazo, é a data do prazo cadastrado nos GIGs. Normalmente é o prazo mais antigo, se houver mais de um. Então, não são os prazos do expediente do processo, ok? São os prazos cadastrados nos GIGs. Por isso o ícone do reloginho, para prazos vencidos, e o reloginho verde no prazo. Ao lado nós temos a coluna OJ, o órgão julgador onde o processo se encontra. Assim, caso você tenha perfil em outras localidades e tenha processos para você como responsável, serão exibidos no meu painel de qualquer OJ que você se logue. Aqui nós temos a coluna para comentários. O ícone só será exibido caso haja algum comentário no processo. Há comentários neste processo. E, por último, o ícone dos GIGs, o acesso à gestão interna de gabinete e secretaria. Embaixo da tabela, a paginação, caso você queira olhar mais linhas por página. Aqui embaixo, nós temos a tabela Minhas atividades. Relaciona as atividades do GIGs que o usuário é responsável, inclusive as atividades do tipo chip, designadas automaticamente. Nessa listagem, será exibida as seguintes colunas. Primeira, detalhes do processo, como a gente já viu, é um link para o detalhes do processo em uma nova aba. No mesmo caso, também não é possível inserir sigilo, exclusão de documentos, pois é um processo de um OJ diferente do logado. Próxima coluna de processo, também com a abreviação da classe, número do processo e as partes. Também é possível abrir a tarefa com as mesmas regras da tabela de cima. Só abrirá a tarefa de um OJ diferente do logado se for tela nova. Se for tela da 1x, dará esta mensagem, sem permissão para acessar a página. Próxima coluna é a de tarefa, com o nome da tarefa em que o processo se encontra. Aqui nós temos a coluna data, é a data cadastrada para a atividade relacionada. Caso tenha um relógio, será do tipo de atividade prazo, inclusive tipo de atividade chips. Se for uma canetinha, será do tipo preparo. Aqui nós temos a coluna com o tipo de atividade selecionada, ao lado o OJ,
o órgão julgador em que o processo se encontra. Aqui nós temos a coluna Observação, se na atividade cadastrada foi colocada alguma observação. Para a atividade do tipo chip, a observação é o próprio nome do chip. Vamos conferir este? Aguardando o prazo. Tipo chip. O chip aguardando o prazo. E, por último, o acesso aos gigs. Aqui embaixo também temos a paginação da tabela, caso você queira ver mais linhas por página. E na parte superior, temos as pesquisas, que podem ser pelo número do processo. Aqui, a pesquisa é apenas em processos que estejam na listagem do meu painel, seja na tabela Meus Processos ou em Minhas Atividades. Ao lado temos o funil, para esconder ou mostrar os filtros, que são exibidos por padrão ao acessar a tela Meu Painel. Aqui na parte superior, nós temos os pré-filtros, com os seguintes ícones. No prazo, este ícone está presente na coluna Prazo do processo ou Data das minhas atividades, indicando que o processo em questão está no prazo. Temos o ícone Prazos Vencidos. Também estará aqui na coluna Prazo da tabela Meus Processos e na coluna Data em Minhas Atividades, indicando que os prazos já estão vencidos. E, por último, o ícone Atividades do tipo Chips. Este ícone indica as atividades que foram criadas automaticamente pelo sistema pela designação automática de responsável. Aqui em cima, nós temos os filtros, com várias possibilidades. Podemos filtrar por classe judicial, tarefa do processo, fase processual, por um período de prazos, prazos cadastrados no processo pelos gigs ou aqueles para a realização das atividades. Aqui nós temos tipo de atividades, o OJ, onde há processos para você ou atividades, e, por último, a descrição da atividade. Pesquisa uma palavra ou até mesmo uma letra dentro das observações das atividades. E, por último, a opção de limpar os filtros. Pronto, conhecemos o meu painel. Agora vamos conhecer o painel global, acessado por este ícone, que parece um computador. No painel global estão disponibilizados todos os processos da unidade selecionada. Os processos que se encontram nas tarefas estão agrupados em atalhos pré-definidos, como Acordo, Analisar e Assinar, Análises, Arquivados, Audiência, Comunicação e Expedientes, Cumprimento de Providências, Minutar Decisão, Minutar Despacho, Minutar ED, Minutar Sentença, Novos Processos, Outros, Prazos Vencidos e Recebimento e Remessa. Cada atalho reúne determinadas tarefas. Por exemplo, o de acordo reúne acordos vencidos e aguardando o cumprimento de acordo. O atalho Análises reúne as tarefas Análise e Conclusão ao Magistrado. Assim, cada atalho reúne as suas tarefas. Citei apenas tarefas novas. Ainda há processos em tarefas antigas da 1x. Assim que forem saindo, não constarão mais nos atalhos. Para alguns atalhos, há o alarme de prazo, essa bolinha vermelha, para saber quais processos estão com prazo em atraso. Em Analisar e Assinar,
Os processos com prazos superiores a 30 dias úteis após o movimento concluso para a sentença ou com prazo superior a 5 dias úteis após o movimento concluso para ED. Em minutar sentença, também há uma regra específica. Processos com prazos superiores a 30 dias úteis após o movimento concluso para a sentença. Também há a bolinha vermelha em minutar ED, prazos superiores a 5 dias úteis após o movimento de concluso para ED. Na parte superior, há a pesquisa pelo número do processo. Aqui a busca é em todo o OJ. Ao clicar em qualquer dos atalhos, será exibida a listagem dos processos das suas respectivas tarefas e o botão acima Exibir Todos, onde lista todos os processos do painel global. Na tela de listagem, temos os seguintes filtros. Os pré-filtros, que são processos em segredo de justiça, processos com documentos não apreciados, processos com prioridade processual, processos com associação, processos com alerta e, por último, processos com prazos vencidos. Do outro lado, nós podemos pesquisar pelo número do processo. Aqui também temos o funil para esconder os filtros ou mostrá-los. E aqui uma série de possibilidades de filtros, começando pela classe judicial, chips, campo que exibe como opção as etiquetas processuais que constam nos processos. Aqui, concluso para. Este campo permite selecionar o magistrado para qual o processo tenha um movimento de concluso para o magistrado selecionado. Caso você queira pesquisar processos que estejam atualmente conclusos, o ideal é pesquisar em conjunto com outro filtro, o de tarefa do processo. Selecionando as opções Elaborar e ou Minutar. Aqui nós temos as subcaixas, campo que exibe como opções de filtro os nomes das subcaixas da versão 1x. Aqui, o usuário responsável, além de pesquisar processos que estejam sem responsável. Aqui podemos pesquisar por fase processual e período de data pendente na tarefa. Por último, a opção Limpar filtros. Aqui embaixo, nós temos a tabela com as seguintes colunas. Detalhes do processo, com o link de acesso. Aqui nós temos o ícone para visualizar a minuta, que só aparece nas tarefas de assinar e analisar. Ao clicar, é aberto um modal com a minuta, feita por você ou por outro usuário. Ao lado temos a coluna de processo, com o atalho para a tarefa. Aqui a coluna com os ícones pré-definidos. Caso seja segredo de justiça, toda a fonte ficará em vermelho. Aqui nós temos a tarefa, também com o link para abrir a tarefa. Aqui nós temos o ícone de impedimentos e suspeição, caso haja alguma regra de impedimento ou suspeição gravada para aquele processo. Aqui nós temos a coluna Desde, exibe a data e a hora em que o processo entrou na tarefa. Aqui a coluna de Responsável, com a possibilidade de inserir ou alterar diretamente aqui na coluna. A coluna Prazo, que exibe o prazo mais antigo cadastrado no GIGS, com o ícone do reloginho, para indicar se está vencido ou no prazo. Aqui nós temos a coluna de Comentários, indica que há comentários cadastrados no GIGS, com visibilidade local ou global.
Aqui, a lista de chips indica que há no processo chips amarelos, laranjas ou vermelhos. Ao passar o mouse em cima, o sistema informa quais são os chips.